Fala, criatura do mundo de geografia, eu sou o professor Giba e vou trabalhar tudo o que tu precisa aqui no Mundo Edu, aqui no Mundo Geografia, aqui com meu parceiro Bussunda e aqui com a grande equipe do Mundo Edu que faz de tudo para que tu arrebente, para fazer de tudo para que tu detone na tua prova, detone na prova do Enem, detone na prova de vestibular, detone na prova que tu tem amanhã no colégio. Isso, nós vamos detonar a geografia, nós vamos detonar a história. Tá gostando do Mundo Edu? Fala com a gente. Não tá gostando do Mundo Edu? Fala com a gente. A gente precisa saber tudo sobre a sua opinião. Fala na fanpage, fala direto no perfil, fala com a gente, fala nas perguntas lá no chat do nosso site. A gente precisa saber se você tá curtindo ou não o Mundo Edu. Eu estou curtindo muito, estou adorando dar aulas para vocês e aqui vai mais uma. Agora a gente vai falar sobre população. Geralmente na segunda série do ensino médio, os conceitos, as taxas, algumas coisas meio chatas. Não aqui no Mundo Edu, aqui não existe aula chata. Um, dois, três, quatro! Criatura do mundo de geografia, aqui eu estou mais uma vez hoje para falar sobre população. Exatamente isso, população, a parte de demografia. Nós vamos falar sobre alguns conceitos, algumas taxas, algumas coisas que costumam aparecer em prova, tanto no Enem quanto em outras provas de vestibulares ou no colégio mesmo. Então, vem comigo e vamos quebrar tudo nesse conteúdo. Bom, criatura, vamos falar sobre a população, sobre os conceitos e as taxas demográficas, algo bastante importante nas nossas provas. E agora a gente vai começar a falar sobre quem povoa o planeta. A gente já sabe tudo de uma primeira série que fala sobre a parte física, sobre as questões mais ambientais, sobre a questão natural. Agora a gente está trabalhando um pouquinho mais com quem habita o planeta e como se relaciona com isso. Então agora a gente vai começar a concluir o espaço geográfico, que é a transformação do espaço natural pela sociedade. E essa sociedade, essa população, se organiza de várias formas. Aqui eu tenho um gráfico extremamente interessante que mostra quando a população atingiu cada bilhão de habitantes. Atualmente nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta e aqui nós temos quando a Terra chegou em cada bilhão. Percebam que a Terra só foi atingir 1 bilhão de habitantes em 1804. Depois ela vai crescer e dobrar em 123 anos, atingindo em 1927 2 bilhões de habitantes. Depois de 47 anos, ela chega a 4 bilhões de habitantes. Dobrou novamente. E de lá para cá, ela não dobrou mais. A última vez que ela atingiu 1 bilhão foi em 7 bilhões, ou seja, em 2011. Cuidado! O período de maior crescimento da população mundial se deu na primeira metade do século XX. Percebam que até 1804 a população do planeta atingia no máximo 1 bilhão. Ela levou 123 anos para dobrar e depois dobrou de novo em apenas 47 anos. O maior período de crescimento da população mundial foi na primeira metade do século XX. Isso em nível mundial. No caso brasileiro, nós vamos ter a segunda metade do século XX sendo a mais problemática. Atualmente nós temos 200 milhões de habitantes. Em 1970, a população brasileira era 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil! Em 2005, essa população atingiu 180 milhões. Ou seja, nós dobramos a população brasileira em 35 anos. Um ritmo extremamente acelerado, o maior ritmo de crescimento da população brasileira na sua história. Enquanto algumas populações estão decrescendo, nós temos a população africana que está em pleno crescimento. Atualmente a população africana é de aproximadamente 1 bilhão de habitantes em todo o continente. Em 2050,
daqui a 40 e poucos anos, nós teremos a população africana chegando a 2 bilhões de habitantes. Ou seja, a região mais pobre do planeta também é a que apresenta o maior crescimento demográfico no período. Criatura, cuida muito alguns conceitos, como por exemplo populoso e povoado. Há uma diferença nesses conceitos. Primeiro, que populoso é um país com grande população absoluta, ou seja, um grande número de habitantes. Por exemplo, os mais populosos do planeta são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão. Cuidado com a China e com a Índia. Por quê? São os únicos países do planeta que atingem uma população acima de 1 bilhão de habitantes. Em primeiro lugar, a China, com 1 bilhão 330 milhões. Em segundo lugar, a Índia, com 1 bilhão 175 milhões. E a diferença para o terceiro colocado, os Estados Unidos, é de aproximadamente 1 bilhão. Sim, os Estados Unidos têm 310 milhões de habitantes. Mais de 1 bilhão de diferença em relação ao primeiro colocado, a China. O Brasil está em quinto colocado, com uma população de 200 milhões de habitantes. Professor, então é por isso, né, que se vive mal na China e na Índia? Não, criatura, não é por aí. A população absoluta não tem relação com o desenvolvimento. Se fosse por isso, os Estados Unidos seriam o terceiro pior país para se morar. Não existe uma relação direta ou indireta. Existe, na verdade, uma série de relações entre o número de habitantes e os seus recursos naturais para que seja necessária a sobrevivência dessa população. Então, nem toda região muito populosa é superpopulosa. O conceito de superpopulação é quando o número de habitantes se torna um problema para sustentar aquela população, que são as regiões que a gente classifica como formigueiros humanos. O segundo conceito que a gente tem é o conceito de povoado. Um país é povoado ou pouco povoado de acordo com a sua população relativa ou densidade demográfica, que nada mais é do que a sua população dividida pela sua área. O país mais povoado do mundo, o que tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado, é Mônaco, que tem uma população relativa de aproximadamente 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso mesmo, criatura, 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. São muitas pessoas por metro quadrado. Professor, esse monte de gente se empilha uns em cima dos outros? Sim. E como é que a gente chama isso? Prédio. Isso mesmo, Mônaco é um país de uma população de aproximadamente 35 mil habitantes. Vejam que eu nem estou trabalhando na casa dos milhões, muito menos em bilhões. São 35 mil habitantes. Porém, Mônaco tem menos de 2 quilômetros quadrados. Isso mesmo, menos de 2 quilômetros quadrados. Mônaco, na verdade, é o principado no litoral da França, que ganhou a independência para que fosse um paraíso fiscal, para que não tivesse as mesmas questões tributárias da França, mas a gente percebe que é apenas um pedacinho de uma cidade litorânea francesa. O pessoal não vive mal em Mônaco porque tem uma grande população relativa. Não é por causa disso. Pelo contrário, em Mônaco é um dos lugares que a população vive em melhores condições. É considerado o metro quadrado mais caro do planeta. E a gente percebe que esse elevado número de habitantes por quilômetro quadrado não se tornou um problema. Então, criatura, percebam que nem o elevado número de habitantes e nem o elevado número de habitantes por quilômetro quadrado fazem de um país uma região mais ou menos desenvolvida, assim como um baixo número de habitantes, como por exemplo o Vaticano, que é o país menos populoso do mundo, com uma população de aproximadamente 1.000 habitantes, ou
a Mongólia, que é o país menos povoado do mundo, com uma população de aproximadamente 1,6 habitante por quilômetro quadrado, não se tornam ricos ou pobres por conta desses critérios, e sim por outras questões históricas e questões sociais. Uma coisa que a gente precisa entender é que existe um certo equilíbrio entre as populações dos continentes, a não ser quando se fala em Ásia. A Ásia tem uma população absurdamente maior que a dos outros. Lá naquele continente nós temos mais da metade da população do planeta. Criatura, dá uma olhada nessa imagem. Vivem mais pessoas dentro deste círculo do que fora dele. Essa é a análise que você tem que ter. Na Ásia existem mais pessoas do que em todos os outros pontos do planeta somados. O continente asiático é o mais populoso. Isso se reflete sim em algumas questões sociais, mas isso pode também refletir em questões econômicas. É a região com maior disponibilidade de mão de obra e com um maior mercado consumidor em potencial. Por isso, muitas empresas têm investido milhões e bilhões de dólares nesse continente. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar são as taxas demográficas. Taxa de natalidade, mortalidade infantil, fertilidade, fecundidade, as formas de crescimento, várias coisas que são importantes na nossa prova. Vamos começar pela natalidade. O que é a taxa de natalidade? É quanta gente nasce num país. Mas professor, tem mais gente para ter filho na China do que nos outros países? Claro que nasce mais gente lá. Sim, claro que vão nascer mais pessoas na China em números absolutos, na Índia, do que no Vaticano. Mas por isso eu estou trabalhando com uma taxa. Taxa demográfica, taxa de natalidade. Uma taxa é sempre um número relativo, é sempre vista em relação a um outro dado, a um outro indicador. Nesse caso, nós estaremos trabalhando em relação a toda a população. A gente obtém a taxa de natalidade com esse cálculo. Não te assusta, não te preocupa, ninguém vai pedir que você faça um cálculo, é só para saber como se obtém essa taxa. Assim, a taxa de natalidade é igual o número de nascidos no período de um ano vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. Assim eu terei um número de nascidos a cada 1000 habitantes. Vejam, isso aqui é porcento. Isso aqui é por 1000. É por milhar. As taxas serão sempre vistas em por milhar. Por isso eu faço vezes 1000 dividido pela população total. Então o número de nascidos a cada 1000 habitantes. Já a taxa de mortalidade geral é o número de morridos, número de mortos no período de um ano, vezes 1000 dividido pela população absoluta. Assim eu terei o número de mortos a cada 1000 habitantes. E aí eu te pergunto, por que é importante saber essas taxas? E aí eu te respondo, é importante porque assim eu sei se a minha população cresce ou se ela decresce. Assim eu sei qual é a forma de crescimento vegetativo ou natural. Exatamente isso. Crescimento vegetativo ou crescimento natural é igual a natalidade menos a mortalidade. Quanta gente nasceu menos quanta gente morreu no país. Se esse número for positivo, a população cresceu. Se esse número ficou no zero, estagnou. Se esse número decresceu, então ele vai ser um número negativo. Pense que na tua casa vivam 5 pessoas. Você, seu pai, sua mãe, sua irmã e sua avó. No período de um ano, a sua irmã teve um filho, mas a sua avó morreu. Eram 5 pessoas, nasceu um, morreu um, ficaram 5 pessoas. Avó. A população estagnou. Não, professora, tem 6 agora. Não. Nasceu um, morreu um, ficaram 5. Tem 6 agora, professora. Tem 5.
Não, professor, o namorado da minha irmã foi morar lá em casa. Tudo bem, ele foi morar na sua casa. Ele não é natural da sua casa. E no crescimento vegetativo ou crescimento natural, eu só vou considerar quem nasce naquele país, quem morre naquele país. Quem migra para aquele país não é considerado natural. É natural ou é silicone? Natural, natural. Então, uma coisa importante, no crescimento vegetativo, desconsideram-se os fluxos migratórios. Porém, criaturas, eu tenho que entender que, se eu desconsidero o fluxo migratório, obviamente, eu posso ter uma população tendo uma grande mortalidade e mesmo assim ela não decrescer tanto porque ela recebe pessoas de fora. Então, por isso, eu vou trabalhar com o crescimento demográfico ou crescimento total de uma população. Basicamente, o crescimento demográfico ou crescimento total vai considerar o crescimento vegetativo e o fluxo migratório. Crescimento demográfico é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Assim eu tenho o crescimento demográfico sendo a natalidade menos a mortalidade, mais a imigração, que é a entrada, menos a emigração, que é a saída de população. Assim eu sei se a população daquele país, apesar de ter um crescimento vegetativo baixo, tem ou não problemas muito sérios. Cuidado! Os Estados Unidos é um exemplo interessante, porque os Estados Unidos têm crescimento vegetativo semelhante aos outros países ricos, que é um baixíssimo crescimento vegetativo, dado ao pequeno número de filhos por mulher. Em compensação, os Estados Unidos não enfrentam problemas tão grandes de carência de mão de obra, porque a imigração é um caso bem interessante, um número extremamente positivo nos Estados Unidos, e esse sim se torna um problema. Mas esse problema nós só vamos analisar no vídeo sobre migrações. Criatura, também tenha cuidado com a mortalidade infantil. Esse é o nosso principal indicador sobre saúde materno-infantil num país. E a mortalidade infantil é o número de crianças que morrem até 1 ano de idade vezes 1000, dividido pelo número de nascidos vivos. Vejam, eu não estou mais dividindo pelo número de habitantes, estou dividindo pelo número de nascidos vivos num país. Assim eu terei o número de mortos até 1 ano de idade a cada 1000 nascidos. Beleza, isso já me responde algumas coisas, principalmente sobre a qualidade da saúde naquela região. Se aquela criança morreu antes de completar 1 ano de idade, é porque as condições sanitárias, condições alimentares dela e da sua mãe não são adequadas. Provavelmente essa mãe não teve uma boa gestação, não tem uma dieta adequada, essa pessoa teve problemas de formação do próprio filho e obviamente não conseguiu, através do aleitamento materno, dar uma boa alimentação no primeiro ano de idade. Vejam, eu analiso todas as condições sanitárias a partir desse número. E o líder desse ranking é um país chamado Islândia. A taxa de mortalidade infantil desse país é 2,9 por 1000. O último colocado no ranking é um país chamado Serra Leoa e sua taxa é 160 por 1000. Islândia, 2,9. Serra Leoa, 160. O primeiro e o último no ranking da mortalidade infantil. E onde o Brasil está? Aqui está o Brasil, na posição 106, com uma taxa de 23,6 mortos a cada 1000 nascidos. Na posição 106, me diz que o Brasil está abaixo de vários países latino-americanos, abaixo de vários países com desenvolvimento bem menor do que o nosso, e na metade de baixo. Nós somos o 76º colocado no ranking da mortalidade infantil. Outras taxas são a taxa de fertilidade e a taxa de fecundidade. Fertilidade, o que é isso? É a capacidade fisiológica de se ter filhos.
Uma pessoa fértil é aquela que pode ter filhos. Eu vou considerar então como taxa de fertilidade um número de mulheres em idade fértil. Vou considerar, portanto, um número de mulheres numa população que esteja entre 14 e 49 anos. 14 anos, uma idade média para o primeiro ciclo reprodutivo da mulher, também chamada de menarca. 49 anos, uma idade média para o último ciclo menstrual, também chamado de menopausa. Por que só a mulher? Por um motivo simples. A mulher sabe quando o filho é dela. Professor, não eu, tá? Sério, não eu. Não fui eu. Uma amiga minha. Uma amiga disse que ela conheceu uma menina que era vizinha da filha da empregada, da sogra, da cunhada, da moça que trabalhava na casa de uma conhecida, que teve capacidade de ter filhos antes dos 14 anos. Sim, é bem comum que algumas meninas tenham capacidade de ter filhos antes dos 14 anos e, infelizmente, é comum que algumas meninas tenham filhos antes dos 14 anos. Porém, eu vou classificar como uma idade média para a idade reprodutiva. Assim como algumas meninas que possam ter filhos além dos 49 anos serão compensadas por aquelas que têm a idade fértil entre 14 e 49, mas não têm a capacidade fisiológica, ou porque perderam, porque nunca tiveram, mas esse número é um número, como eu falei antes, médio. A partir da análise da taxa de fertilidade, eu conheço a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher fértil. Basicamente, o que eu terei será o número de filhos nascidos em um ano dividido pelo número de mulheres na idade fértil. Portanto, eu tenho aqui o número de filhos por mulher. Países com melhor qualidade de vida têm um número mais baixo, países com uma pior qualidade de vida, um número mais elevado. Isso também muito relacionado com a educação de um país. Até porque a gente sabe que ricos não têm filhos, a gente sabe que ricos têm herdeiros. Eu não recomendo, não. E a gente sabe que quanto menor a condição de educação, maior vai ser a fecundidade, até porque essa população não tem a instrução adequada para evitar os filhos. Dessa vez eu não vou comparar o Brasil com outros países, não, vou comparar o Brasil com o próprio Brasil. Aqui eu tenho o Brasil em 1950. O número de filhos por mulher era 6,2. Cada mulher brasileira em idade fértil tinha 6,2 filhos por mulher. Uma que não tinha, forçava a outra a ter 12, para manter a média. Vamos dar um salto de 30 anos, 1980. Aqui o Brasil já tem uma taxa de fecundidade de 4,4 filhos por mulher fértil. Evoluiu, mas mais um salto de 30 anos, e eu tenho aqui o Brasil pelo censo de 2010. A taxa de fecundidade é 1,9 filho por mulher. É como se cada mulher em idade fértil tivesse um filho e o buçunda. Essa questão da fecundidade, número de filhos por mulher, vejam, tem caído o número de filhos por mulher no Brasil. Isso é uma realidade. Tem gente que acha que é pela evolução da educação, tem gente que acha que é por outros motivos. Não. É, na verdade, uma consequência da extinção da cegonhas. Portanto, criatura, você que está aprendendo aqui no Mundo Edu algumas coisas fundamentais para a nossa vida, o que você vai perceber? Qual é a principal forma da gente evitar o aumento da fecundidade? Matando cegonha? Não, isso não pega bem com o IBAMA. Colocando redes nas nossas sacadas e janelas. Por isso, tem tanta sacada com rede. É uma forma de reduzir o número de filhos por mulher. What the fuck is this? Porém,
Nas nossas provas ainda, aquela visão tradicional da tua mãe é cobrada. Cuidado, a gente ainda usa essa ideia arcaica que a biologia explica, que ninguém sabe como é que é, mas simplesmente se aceita. Uma coisa é importante para nós: à medida em que nós temos uma evolução da educação no país, também temos uma redução do número de filhos por mulher. À medida em que a mulher é inserida no mercado de trabalho, nós também temos uma redução no número de filhos por mulher. À medida que mais e mais pessoas vão morando na zona urbana, nós temos uma redução do número de filhos por mulher, já que na cidade, não produzindo os próprios alimentos, as pessoas precisam gastar muito mais pelo número da família. Portanto, nós temos uma redução do número de filhos por mulher nas últimas décadas no país, e isso é um reflexo da elevação da qualidade de vida. Certo, criatura? Então, nessa parte era isso. Nessa parte não tem mais mistério nenhum. Conceitos demográficos, taxas demográficas, agora você tira de letra. Isso porque o Mundo Geografia esclarece tudo para ti. Certo? Até a próxima. Feito!